pergunta, qual é a alimentação que vocês sugerem para que tenha pelo menos uma precaução contra o câncer? Para prevenir o câncer, né, é importante a gente ter uma dieta equilibrada, com fibras, verduras, frutas e legumes, tá? Isso deve corresponder aí a pelo menos 50% da sua dieta. Reduzir o consumo de carne vermelha, não ultrapassar meio quilo na semana. Reduzir o consumo de ultraprocessados, que são alimentos industrializados, de açúcar, de sal e de álcool. Isso é a melhor forma de prevenção ao câncer. Não esquecer da prática regular de atividade física. A minha pergunta é, pessoas que têm restrições alimentícias, como pessoas celíacas ou vegetarianas e veganas, pode ter alguma complicação, alguma coisa que elas precisam estar consumindo por causa dos nutrientes antes, durante ou após o tratamento de câncer? Pessoas que têm dietas muito restritivas, como veganas, celíacas, vegetarianas, né, isso não é um problema durante o tratamento do câncer, desde que elas não tenham nenhuma deficiência nutricional. Então é super importante, né, ao diagnóstico, você já fazer uma triagem, que é muito comum, deficiência de ferro, de B12, de proteína, de zinco, muitas vezes cálcio, vitamina D. Então a gente verificar se não existe alguma deficiência para a gente ter que repor, mas caso não exista, a dieta é mantida de uma forma adequada e equilibrada. O quanto os alimentos processados, como salsicha, hambúrguer, pode estar influenciando a pessoa que adquire a doença do câncer? O consumo de alimentos processados e ultraprocessados, a gente já tem uma comprovação científica que aumenta o risco de câncer. Então a gente deve ser uma exceção na nossa dieta. A gente deve cozinhar mais na nossa casa e consumir mais produtos naturais e frescos. Qual bebida que pode ajudar a desenvolver mais rápido um câncer? As bebidas açucaradas e as bebidas alcoólicas, elas aumentam o risco de câncer. A bebida açucarada principalmente pelo risco de aumento de peso, aumento de gordura e aumento de obesidade. E o álcool, além de ser calórico, ele tem uma característica que faz ter mais mutação celular e também uma alteração hormonal. Então é importante restringir esse tipo de bebida. Quais alimentos cujo consumo podem vir a acarretar câncer com mais frequência? Os alimentos que aumentam o risco de câncer são os processados, os ultraprocessados, alimentos ricos em sal, em açúcar, bebida alcoólica, consumo além de meio quilo na semana de carne vermelha e de embutidos também. Então evitar esses alimentos e não esquecer da prática de atividade física. E eu gostaria de saber se existe algum alimento que as pessoas não podem comer enquanto está fazendo o tratamento, né, a quimioterapia para o câncer. Durante o tratamento do câncer, a gente não tem nenhum alimento proibido, né? O que a gente tenta fazer é adequar uma alimentação saudável, como na prevenção e no pós-tratamento. Tá? Então, sim, não tem nada proibido, mas a gente pede realmente para restringir sal, açúcar, bebida alcoólica, né? Carne vermelha de um modo geral, não ultrapassar o meio quilo, alimentos processados, ultraprocessados e os embutidos. E eu queria saber como que a alimentação interfere nas questões emocionais de uma pessoa que está passando por tratamento de câncer. A gente sabe que altos consumos de açúcar, né, aumentam a ansiedade, a agitação, então não é recomendado. A alimentação equilibrada, ela reduz a chance de deficiências nutricionais. A gente sabe, por exemplo, que deficiência de vitamina B, de B12, vitamina D de dado, ela pode estar também associada aí à depressão, à perda de memória. Então tudo isso pode alterar, né, essa parte emocional e prejudicar seu tratamento. Então, dentro de uma alimentação equilibrada com bastante frutas e hortaliças, você reduz esse consumo, fibras vão te ajudar a ter um melhor funcionamento intestinal. Então tudo isso faz parte aí do nosso pacote de melhora de qualidade, uma melhor resposta ao tratamento, né, do câncer e vai te ajudar também emocionalmente. E minha pergunta é, existe alguma dose sadia para o consumo de fast food para quem está fazendo um tratamento de câncer? O fast food a gente pede para evitar, isso não só para o câncer, tá? Para doenças de modo geral. Doenças crônicas, porque o fast food tem muita gordura, muito sal, muitas vezes muito açúcar, né? Muito alimento processado e ultraprocessado. Então, assim, o que a gente pede é para restringir ao máximo.
Então não tem uma recomendação para falar para vocês. Não é que você não pode comer nunca, mas a gente sempre pede realmente para reduzir ao máximo aí o consumo em todas as fases da sua vida. E a pergunta que eu tenho é referente à alimentação, a quantidade de alimentação, se ela interfere durante o processo do tratamento de câncer. A quantidade de alimentação, ela pode interferir no sentido de se você estiver comendo muito e começar a aumentar muito peso, principalmente gordura, isso pode aumentar efeitos colaterais do tratamento, isso pode prejudicar aí o prognóstico, aumentar o risco de complicações pós-cirúrgicas. Então, há grandes quantidades, principalmente alimentação não saudável e calórica, não são recomendadas. Mas o que a gente vê na maioria dos casos é uma dificuldade alimentar. Então, a gente não se preocupa muito com grandes quantidades. E a minha pergunta é se café interfere durante o tratamento, se pode consumir normalmente, se ele afeta de alguma forma. Essa pergunta do café é interessante porque o café é muito consumido no Brasil. Acabou de sair um estudo, juntando vários estudos, mostrando que o café ajuda na prevenção de alguns tipos de câncer. O que a gente recomenda é não ultrapassar 5 xícaras de café por dia, porque aí a gente pode ter os efeitos maléficos do café, que é aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca e alteração de sono. Tomar cuidado com a quantidade de açúcar que você coloca nesse café também, porque tem pessoas que tomam açúcar com café. Então, assim, colocar pouco açúcar, mas o café pode ser sim um aliado se você gosta do consumo. E eu gostaria de saber se alimentos gordurosos ou fritura podem atrapalhar no tratamento de câncer. O consumo de alimentos gordurosos, ele não é recomendado em nenhuma fase da vida, tá? Porque ele pode aumentar aí a gordura no sangue, principalmente para quem tem essa propensão aí familiar. Ele pode aumentar peso, a gente tem hoje 41 milhões de pessoas com obesidade no país, então essa é uma preocupação constante e a obesidade leva ao aumento do risco de câncer e piora o prognóstico de quem está com câncer. Então tomar esse cuidado, então não é recomendado em nenhuma fase, você usar o mínimo possível de gordura. Queria saber que depois do tratamento do câncer, teria alguma restrição de alimentação, algum tipo de alimento que a gente não possa comer? No pós-tratamento não temos nenhuma recomendação específica. A gente deve manter sim uma dieta equilibrada, com menos sal, menos açúcar, menos bebida alcoólica, consumo equilibrado de carne vermelha, redução de processados e ultraprocessados, tá? Cozinhar mais e praticar atividade física, isso que é importante. Após o tratamento, a gente sabe que muitas vezes pode acontecer do câncer voltar. A minha pergunta é, se existe alguma dieta que pode evitar com que ele volte? O que evita que o câncer volte, ou que você tenha uma recidiva, um segundo câncer, é realmente uma dieta equilibrada, com frutas, verduras e hortaliças, menos sal, menos açúcar, menos bebida alcoólica, e mais atividade física, menos consumo de embutidos processados e ultraprocessados. Também a gente pede para restringir o consumo de carne vermelha e não ultrapassar meio quilo na semana. Isso realmente é importante na prevenção ao câncer. Minha pergunta é a seguinte, depois do tratamento, uma vez que a pessoa já fez o tratamento, tem alguma alimentação especial ou a pessoa pode se alimentar normalmente? Depois do tratamento não temos nenhuma dieta específica. O importante sim é manter uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras, hortaliças e fibras. Isso que é o importante. Então sim, se esse for o seu normal, você pode se alimentar normalmente. Eu sou a Monique, eu tenho 24 anos, sou executiva de contas e eu queria saber sobre os sucos detox, se tem alguma influência tanto antes ou depois do diagnóstico sobre o câncer. O suco detox, o que o suco detox pode te ajudar? O suco detox muitas vezes ele é composto de frutas e verduras, então isso é super saudável. Evitar açucarar esse suco, porque se você colocar muito açúcar você está tendo um suco muito calórico e a gente perde o benefício. Agora tomar cuidado que muitas vezes as pessoas fazem a dieta detox durante o câncer, o tratamento, e aí ela perde muita massa muscular, isso é ruim. Tá? Então ele deve ser sim um aliado, mas não um substituto de refeição, por exemplo. Queria saber se existe uma especialidade de nutricionista específico tanto para prevenção ou acompanhamento durante o tratamento ou pós-tratamento de câncer. Nós temos a nutricionista, ela é especialista na parte alimentar. Então a gente não tem para a prevenção, você pode conversar com qualquer nutricionista, porque ela vai te dar uma orientação sobre uma dieta saudável.
Durante o tratamento e no pós-tratamento, a gente recomenda que você procure, se possível, nutricionistas especializadas em câncer. Tá? Então, sim, tem uma subespecialização dentro da nutrição, que é a nutrição oncológica, e seria mais recomendado durante e no pós-tratamento. Mas qualquer nutricionista vai poder te dar recomendações adequadas sobre uma dieta saudável.